Aleluia, glória a Deus, igreja. Para o Senhor, com alegria. Aleluia, que responsabilidade. Depois do pastor Gil, um dia eu vou falar assim também, ô glória, aleluia. Mas, rapidamente, Daniel capítulo 6, versículo 10, diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas ao lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Pular para o 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse: o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, servo do Deus vivo, dá-se-vos que caso o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Amém, amados? Eu li rapidamente aqui, vamos só contextualizar. Aqui Daniel, ele havia tido um decreto ali de que não poderiam orar para outros deuses. E quando Daniel fica sabendo daquele decreto, ele não muda a sua rotina, ele faz a mesma coisa. Me chamou a atenção porque ele fala assim: como também antes costumava fazer. Ou seja, nessa noite estamos aqui orando, buscando, clamando. A pastora Lu abriu aqui falando sobre oração. O pastor Gil veio aqui e falou sobre fé. E eu venho aqui para dizer que esse personagem na Bíblia, Daniel, nos mostra oração e fé. Porque ele continuou fazendo aquilo que naquele momento ele não poderia fazer. Naquele momento havia um decreto falando: olha, não se pode clamar para outros deuses senão para o rei. Mas Daniel olhou e falou, eu imagino que ele tenha pensado: não importa, eu não vou mudar aquilo que eu faço, aquilo que é a minha rotina, porque a Bíblia diz que 3 vezes ao dia ele subia e orava voltado para Jerusalém. Então nessa noite, a primeira coisa que eu quero colocar aqui nesse 3x10 é que nós temos que ter uma rotina com o Senhor, para que o reino flua dentro de nós temos que ter uma rotina e uma constância. E é interessante que no versículo 20, quando fala assim, é o rei falando, depois que ele havia sido jogado na cova dos leões, o rei achando que ele poderia ter morrido, ele vai ali com aquela dúvida, e aí fala: Daniel, será que o seu Deus pode te salvar, te livrar? E ele fala assim: o seu Deus a quem você busca constantemente. Ou seja, o rei estava observando a conduta e a caminhada de Daniel. Então, como é que as pessoas têm nos visto no dia a dia? Como é que as pessoas têm visto a nossa caminhada? Como é que as pessoas nos enxergam? Será que é apenas alguém que frequenta uma igreja? Será que é alguém que faz parte do Ministério Mais Fé? Ou será que é alguém que busca realmente que aquilo que flui, quando o reino flui dentro de nós, externamente, as pessoas vão ver esse fruto? E como Daniel, como aquele rei via algo diferente em Daniel. Aquele decreto, eu não vou entrar aqui na história, porque senão eu vou até 1 da manhã, mas aquele decreto foi uma armação daqueles que estavam com inveja do que Daniel estava se tornando. Então eles conseguem enganar o rei ali, porque o rei não sabia que aquilo iria atingir Daniel. Mas veja, quando aquilo aconteceu, eu acredito que Daniel tenha confiado no Senhor. Então, como o Gil falou aqui sobre fé, sobre ter fé, a pastora falou sobre oração, Daniel continuou orando, mas a sua fé naquele momento teve que ser aplicada, porque se ele não tivesse fé, talvez ele não tivesse continuado a fazer o que ele fazia. Então veja, amados, veja que a nossa vida como cristão passa por isso, é continuar fazendo aquilo que nós fazemos. E o que vai evidenciar no público é aquilo que nós fazemos no oculto, é aquilo onde ninguém vê. Então veja ali, Daniel continuou fazendo o que ele fazia. E o que nós temos feito? O que nós temos feito no oculto? O que nós temos feito no nosso quarto? Quando a Bíblia diz assim: entra no teu quarto e pede para aquele que te vem em secreto, para que em secreto ele te recompensará. Então veja, esse ensinamento que Daniel nos traz aqui nesta noite, é que nós temos que, se não temos esse hábito, temos que começar a fazer, a ter essa constância, para que quando as pessoas olhem para nós, não veja apenas um religioso, não veja apenas um frequentador de igreja, mas alguém que realmente caminha por um propósito, caminha no evangelho, aquele que as pessoas podem ver algo diferente. Eu tenho convicção que aquele rei, ele via algo diferente em Daniel. É lógico que havia algo que Daniel fez para que conseguisse conquistar isso. Em Daniel capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção. Para o tempo aí. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar.
Então veja, mas nada é uma consequência, ou nada é por um acaso. Daniel, ele fez um propósito. Quando ele foi levado ali como cativo, ele falou: olha, eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Então muitas vezes nós sem perceber, temos nos contaminados, mas queremos ter o resultado que Daniel teve. E interessante, eu aprendo nessa história aqui, é que quando Daniel é jogado na cova dos leões, o que livra Daniel não foi o jejum ou a oração que ele fez talvez naquele momento, mas sim aquilo que ele já vinha fazendo. Então veja, muitas vezes nós deixamos para buscar, deixamos para orar quando vem a situação ruim, quando vem a adversidade, quando eu quero que uma porta se abre. Não que isso seja errado, que isso não vai acontecer, mas veja o ensinamento que Daniel nos traz aqui nessa noite. É que ele já fazia aquilo, então foi apenas uma consequência daquilo que ele já fazia continuamente. Então que nós possamos ter esse entendimento de eu preciso ter vida com Deus, eu preciso buscar o Senhor, porque aquilo que eu faço no secreto vai aparecer no público, amém? Certa vez eu me lembro aqui quando Davi vai ali, que Golias está ali afrontando o povo de Deus. Veja, quando ele chega perante o rei, todo mundo questionando, o irmão dele: o que você está fazendo aqui, Davi e tal. Quando ele chega perante o rei, que o rei fala assim: quem é você? Ele fala: olha, quando eu estou lá cuidando das ovelhas do meu pai, eu já matei urso e leão. Ninguém viu Davi matando, mas ele falou aquilo que ele fazia no secreto, ou seja, parafraseando, a sua oração, a sua busca, onde ninguém via, no momento oportuno, ele trouxe à tona. Então, mas que a nossa vida com Deus venha a ser assim também, aquilo que ninguém precisa saber, mas que venha a aparecer na hora oportuna. Então, a intimidade de Daniel salvou ele daqueles leões. Havia um propósito, eu sei disso, mas a sua constância, a sua perseverança, a sua oração, a sua fé, foi o que fez com que ele não fosse tragado pelos leões. E muitas vezes nós oramos pedindo para que Deus nos livre dos leões, mas nós não temos essa preocupação em ter essa constância, essa perseverança no dia a dia, para que a gente possa a cada dia crescer, avançar. Eu creio que nessa noite aqui, o Senhor tenha falado muito com cada um aqui, desde o início, mas eu creio, amados, que é apenas para a gente continuar com esse fogo, com essa chama, com essa busca, sabe, com aquilo que realmente venha de dentro, como tem sido a temática desse mês, né? É o reino dentro de nós, que a gente possa buscar por isso, amado. Isso não vai vir automaticamente, isso não vai vir num passe de mágica, isso não vai vir apenas em nenhum culto que eu venho, não. É uma constância no culto, na minha casa, no meu trabalho, no meu tempo com Deus, que eu venha ter essa preocupação em buscar, em clamar, assim como Daniel tinha essa preocupação: eu não vou me contaminar, e que nós não venhamos nos contaminar com as iguarias do rei, mas venhamos verdadeiramente querer buscar a cada dia e poder com que as pessoas não nos vejam como um religioso, mas alguém que é falho, que peca, que erra, mas alguém que emana aquilo que Cristo nos dá através do Espírito Santo. Amém, amados? Eu queria pedir para vocês, eu queria glorificar o Senhor, pedir para vocês aplaudir o Senhor com alegria. Aleluias, glória a Deus. Eu consegui, hein? Aleluias, glória a Deus. Amém. Eu falei assim,